Meus amigos, o Flamengo que acabou não conseguindo o seu objetivo na estreia do Campeonato Brasileiro, que seria a vitória sobre o time do São Paulo lá no Morumbi. O Flamengo que teve a reclamação, inclusive, de um pênalti também não marcado no Arrascaeta, e o especialista de arbitragem da TV Globo falou sobre essa situação. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram, né, sobre esse jogo Flamengo e São Paulo, essa estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que não foi a que se esperava, e também esse lance que acabou prejudicando ali o resultado final da partida, tá? Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Se avaliar, né? Nem tudo se explica sob o ponto de vista de um lado ou de outro. As duas coisas interagem. O jogo do São Paulo foi um jogo de uma obstinação ou de uma entrega, tentando, através desse espírito, diminuir uma diferença técnica que obviamente existe, que foi muito notável, assim. Parecia um time entendendo que ele, diante de toda a cobrança, diante de toda a pressão, diante de toda a estabilidade do clube, que os jogadores dentro de campo precisavam, eles dar uma resposta contra todo o ambiente ruim que cerca esses jogadores que vão ao campo, que são a face mais visível de um clube absolutamente conturbado nesse momento. E esse espírito ficou muito claro ao longo de todo o jogo. Mesmo quando o São Paulo, durante quase 60 minutos, pouco conseguiu jogar, de fato. Era um time que tentava desarmar, destruir, com uma marcação de encaixe individual o Flamengo. Evitou que o Flamengo tivesse, apesar de um enorme controle, uma quantidade grande de chances de gol. O Flamengo teve a melhor do jogo com o Carrascal no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Flamengo faz o gol e a sensação é de que o São Paulo tinha pouca arma para criar algo diante de um Flamengo que a partir dali tinha vantagem e o São Paulo ao longo de todo o jogo tinha produzido pouco com bola. E a partir daí tem uma outra discussão. O São Paulo consegue acreditar mais na sua capacidade, o São Paulo consegue ficar mais com a bola e tentar, e aí consegue os seus 2 gols e lances que o Flamengo defendeu mal a área e cometeu erros na defesa da área. Por outro lado, tem o lado do Flamengo na história. E para mim ficou claro, a partir de dado momento do jogo, que era um time que não estava pronto para competir ainda. Os 10 dias entre uma reapresentação de um e de outro, no dia 28 de janeiro, fazem diferença. Tanto é que o marco da queda do Flamengo no jogo, para mim, está muito ligado à entrada de Arrascaeta e Jorginho. Arrascaeta e Jorginho são jogadores ruins? Obviamente não. 2 dos melhores jogadores do elenco do Flamengo. Mas faziam os seus primeiros minutos da temporada no momento que entraram. E a partir dali o Flamengo teve uma queda importante no jogo. Acho que se junta ao mérito do São Paulo pela forma como lutou, pela obstinação, pela capacidade de virar um jogo contra um time fortíssimo. E o Flamengo, que teve 60 minutos de domínio, pesou muito a questão de não conseguir competir na parte final do jogo. E acho que aí tem uma explicação muito ligada aos 10 dias que separam a reapresentação de uma equipe no dia 2 de janeiro e outro no dia 12. Tem um lance envolvendo justamente o Arrascaeta no fim da partida, que eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela para a gente poder acompanhar, que foi muito reclamado, né? No fim do jogo já, a gente pôde acompanhar ao vivo aqui dentro do Troca de Passes, o pênalti, né, que o Flamengo ficou pedindo. Agora a gente está vendo ainda os gols do São Paulo, o gol do Luciano, o gol de empate, porque o Flamengo saiu na frente com o gol do Plata, fez 1-0. Depois o Luciano descontou, deixou tudo igual, de cabeça, 1-1. E aí o Danielzinho vai conseguir o gol da virada na sequência, enquanto a gente está vendo os melhores momentos. Tu concorda, Alex, com o Mansur sobre essa queda e de rendimento depois ali da entrada do Jorginho e do Arrascaeta? E quando a opinião de você sobre ele? Não, eu concordo, mas não somente pela entrada dos dois, mas no geral. De certa forma, é até esperado, ou era até esperado que isso acontecesse. Como o Flamengo ele teve que se representar, jogar 2 jogos antes daquilo que era programado dele, ele naturalmente teve uma sobrecarga de um jogo que eu posso fazer um dia de trabalho com de repente, uma quilometragem, um volume de trabalho de 5, 6, 7 km, de uma maneira muito mais controlada e intermitente do que um jogo. Um jogo eu faço 10, 11, 12, eu tenho que fazer, ainda criando um esforço extra e não sendo intermitente. Por mais que tenha parada técnica, é só uma parada que tem ali no primeiro e no segundo tempo. Então isso acumula alguma coisa para que demore para você recuperar um pouco mais, né? Principalmente de 2 jogos para cá.
Então, poderia não ter acontecido? Poderia não ter acontecido, mas a queda, acho que não só pelos dois, mas também ficou claro que esses dois, eles erraram mais passe do que seria o normal, ocupação de espaço não é a mesma coisa, mas o Flamengo como um todo, ele realmente, acho que sofreu um pouco mais com essa parte física, e essa volúpia, esse ímpeto do São Paulo fez com que realmente ele conseguisse estar buscando esse resultado, mesmo jogando sob essa pressão e contra o time que te põe sob pressão, mesmo errando mais do que o normal que o Flamengo errou hoje. A gente está vendo o lance que eu comentava da reclamação do Flamengo de pênalti, foi justamente em cima do Arrascaeta, esse lance. E o PC Oliveira, em contato aqui com a nossa equipe, a gente vai ver agora no detalhe. Ó, se há um toque da perna esquerda do Alan Franco na perna esquerda do Arrascaeta, para mim é pênalti. Por quê? Como sempre o PC comenta aqui com a gente, quem está correndo por trás tem que ter o cuidado de não tocar o jogador da frente para desequilibrá-lo na hora do chute. Se há um toque aí, eu acho que esse toque... Agora, esse toque aí... desequilibra o jogador que vai finalizar. Aí, para mim, há motivo para o Flamengo reclamar. Isso. Antes eu não estava conseguindo enxergar nada. Você pode ver, mas nessa imagem não parece pênalti, porque o Alan Franco, o pé dele chega antes do que a alavanca que o Arrascaeta vai fazer. Porém, a imagem por trás, ele parece pênalti, porque daí parece que eles se chocam. Mas eu acho que ele se choca muito mais pela alavanca dele, que o pé do Alan Franco vem aqui. Agora, a gente consegue ver por trás esse o toque aí. Pesa ali. Né? Ele, obviamente, mexe com o movimento do Arrascaeta para finalização. Eu confesso que enquanto o Flamengo estava reclamando daquela maneira no campo, eu não estava conseguindo... Gente, olha de novo. É o joelho esquerdo do Alan Franco que bate na perna esquerda. Mas pode olhar aí o pé do Alan Franco na outra imagem. Olha o joelho lá, ó, que bate na perna. Então, para mim aí justifica e acha até que se o VAR tinha acesso a essa imagem, aí poderia ter recomendado a revisão. Eu confesso que durante todos aqueles minutos na transmissão em que o Flamengo estava cercando a arbitragem, olha aí, ó, eu não conseguia entender o motivo da reclamação, porque eu não conseguia ver irregularidade nenhuma. Até que surgiu esse lance que me fez agora repensar. Para mim, isso tem impacto na jogada, óbvio. Deu talvez uma calçada. A gente mandou uma mensagem para o PC Oliveira, conversando com ele. A gente está sempre em contato e ele tem sempre o canal aberto aqui com a gente no Troca de Passes. Ele disse que achou que foi pênalti também. Então, muito provavelmente, o ideal seria o VAR chamar para dar uma olhadinha. Agora, o que precisa ver, talvez, é que a gente vai ter acesso depois, se tiver divulgação de áudio, a gente precisa ver como vai funcionar nessa temporada, se esse é um dos ângulos que foi observado na checagem da cabine, né? Isso a gente vai precisar entender depois. Esses dois ângulos, acho que daria a eles a condição técnica deles avaliarem, né? Na verdade, não precisaria nem ter outro tipo de ângulo, né? Muito bem, gente. Falamos desse lance mais polêmico e a gente segue por aqui. Daqui a pouco a gente também vai conversar transmissão também. A galera que estava contando todas as emoções desse jogo vai participar com a gente aqui do Troca de Passes. Só lembrando que depois desse lance, depois do apito final, aconteceram algumas reclamações da equipe do Flamengo junto ao árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. E o Jorginho foi expulso, a partida já tinha acabado, e aí o Jorginho levou o cartão vermelho, então vai desfalcar o Flamengo na segunda rodada já do Campeonato Brasileiro, porque foi expulso por reclamação. O que pode dar da interpretação, às vezes, nesse caso, é se a perna da alavanca do chutador, no caso o Arrascaeta, mas acho que em qualquer caso, se é ela que atinge o marcador, ali o Alan Franco, ou se é o Alan Franco que atinge ele. Nesse sentido, porque o Alan Franco não tem como saber por onde vai a perna dele e o Arrascaeta também não está vendo ele, né? Sim. Então, se eles estão indo numa certa direção e o Alan Franco atinge ele, aí realmente ele tem que marcar pênalti. Se esse pé, às vezes, de alavanca que a gente arma para chutar, eu não estou vendo atrás, eu não estou nem preocupado se vai pegar no cara ou não, né? Mas pode ser que ele esteja ali parado e o meu pé pegue nele. E aí pode ser também uma interpretação que a arbitragem possa levar para avaliar se foi ou não foi, né? Muito bem, gente. Vamos chamar a turma que estava contando a história desse jogo. Eu estou falando da Isabelle Moraes, do Alexandre Losetti, também do Fernando Praz. Eles estão lá no Morumbis e nos falam também sobre as suas impressões depois dessa partida que terminou com os ânimos muito quentes, né, amigos? Boa noite, bem-vindos ao Troca.
Oi, Kelly. Boa noite para você também. Mansur, Alex, para quem curte o Troca com a gente. Pois é, primeiro jogo de Campeonato Brasileiro para São Paulo e Flamengo. Um São Paulo muito pressionado na temporada, não só pelos resultados em campo, né? Só tinha uma vitória até aqui sobre o São Bernardo, mas especialmente por um extra-campo muito aquecido, com renúncia de presidente, casos de polícia civil, enfim. Precisava de um ar novo e conseguiu com essa vitória de virada 2-1 sobre o Flamengo. Estou ao lado de Alexandre Losetti, também de Fernando Praz, meus companheiros nesta noite com a transmissão. Um alívio, né, Losetti, para o São Paulo. A gente pode, claro, colocar essa questão da polêmica no fim, enfim, o hipotético cenário, se tivesse empatado, se fosse pênalti para o Flamengo, se entraria ou não. Mas para o São Paulo é um balanço muito positivo da vitória de virada, né? Boa noite. Claro que sim. Boa noite, Isa, de novo. Praz, Alex, Mansur e Kelly, um beijo para vocês. Olha, eu disse no final do jogo, a vitória era improvável antes do jogo, pelo cenário dos dois times, e não é nem só fora de campo, né? Dentro de campo também o Flamengo vem sendo muito superior já há bastante tempo, vinha com um time muito mais inteiro, o São Paulo tendo dificuldade, mudando, perdão, voltando ao seu sistema com 3 zagueiros, que foi utilizado na estreia da temporada, deixado de lado um pouquinho, hoje resgatado pelo Crespo. Ela se tornou ainda menos provável depois do início do jogo, depois do 1-0 do Flamengo. Então tudo caminhava por uma coisa sob controle por parte do Flamengo depois do primeiro gol. E aí o São Paulo renasceu a partir do gol do Luciano, a partir de uma jogada de iniciativa do Enzo, que foi um dos jogadores que mais... assim, desde o início estavam duelando, estavam combatendo, acreditando que o jogo era possível, que em algum momento poderia surgir uma brecha, um espaço para o São Paulo aproveitar. Ele chegou à frente, ele teve chance de finalizar, ele marcou muito e ele acabou dando assistência para o Luciano, que tem esse brilho, especialmente aqui quando o São Paulo joga no Morumbi, de tirar o time de algumas situações muito difíceis, e era muito difícil. E aí o jogo foi para um momento em que combinou um Flamengo menos dinâmico, com menos ritmo, pela entrada de 2 jogadores que são muito craques, mas que fizeram a estreia na temporada, e o Flamengo baixou um pouquinho a intensidade, a rotatividade com o Jorginho e o Arrascaeta, ao mesmo tempo em que o São Paulo cresceu muito animado pelo primeiro gol, acabou chegando ao segundo na falha do Pulgar, mas também na boa jogada construída com o Caleri e o Luciano fora da área, e o Danielzinho infiltrando para ocupar esse espaço, tendo uma boa leitura, uma boa percepção e sendo premiado com o presente que ele acabou ganhando do Pulgar. Então, depois daí, o Flamengo naturalmente tentou pressionar, chegou, teve a defesa do Rafael, e na polêmica que se segue do toque do Alan Franco no Arrascaeta, que tentava chegar inteiro no rebote para finalizar pela segunda vez, mas é um resultado espetacular para o São Paulo. E da mesma forma, Isa e amigos, que a gente fala nos pontos corridos, os mesmos 3 pontos da primeira rodada, os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos lá da 20ª, da 30ª, perder pontos também. E a gente começa o campeonato com os 2 grandes favoritos perdendo pontos em jogos difíceis fora de casa, o Palmeiras até mais, porque pegou o Atlético Mineiro mais inteiro, empatou, e o Flamengo perdendo aqui para o São Paulo, nesse campeonato novo, começando em janeiro e já começando com alguns resultados que prometem reverberar aí ao longo da temporada. Certamente. Fernando Praz também com a gente. Praz, que resultado para o São Paulo, hein? Boa noite. Boa noite, Isa, pessoal do estúdio. Eu vou muito na linha do que o Losetti falou. Antes do jogo se imaginava o Flamengo superior. Quando começa o jogo, isso fica comprovado, né, na prática. O São Paulo, a gente notou aqui em loco no estádio, uma questão da confiança. A confiança muito baixa, e o São Paulo fazia um jogo muito ruim, não conseguia marcar o Flamengo com eficiência e não conseguia atacar. O Flamengo abre o placar, depois vem as substituições, né? Entra Arrascaeta e Jorginho. Eles não conseguem realmente dar a mesma dinâmica do jogo, a mesma velocidade, e aí o São Paulo consegue empatar. E eu acho que o gol do Luciano é o ponto de virada. A partir desse gol, o estádio faz mais barulho, né? O estádio acorda, e o São Paulo parece que começa a acreditar em alguma coisa dentro da partida. Adianta a marcação, consegue ter a bola já mais no campo do Flamengo do que teve o jogo todo. E aí, num erro do Pulgar, né, o São Paulo consegue virar. E aí o Flamengo perdeu o que teve praticamente o jogo todo, que é tranquilidade para trabalhar a posse, rodar o jogo, achar os lados do campo, jogar de fora para dentro. Daí começou a tentar acelerar mais através dos zagueiros, dos volantes, bola por dentro. E aí não conseguiu fazer o jogo rodar mais. E o que faltou para o Flamengo, principalmente, foi ser agressivo, foi ser contundente. O Flamengo tinha muito a bola, mas não machucava o São Paulo tanto. Ô Praz, Felipe Luiz está falando aqui no Morumbi. Vamos conseguir ouvir o técnico do atual campeão brasileiro?
gols, isso nós temos que tentar evitar e corrigir, treinar e voltar ao caminho das vitórias, né? Porque é um grupo, um elenco que está acostumado a ganhar e agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu vou, mais uma vez, fugir um pouco do assunto do jogo. Não tem como a gente não comentar. O Flamengo anunciou hoje a contratação do meia Lucas Paquetá, que chega amanhã. Eu queria saber como é que você enxerga, né, essa contratação, um grande reforço, né, um jogador que sai da Europa novo ainda, volta para o Brasil, volta para o Flamengo. Como você avalia essa contratação? E se você conta com o Paquetá para a Supercopa, né? Tem a questão, claro, de regularização, mas você conta com o Paquetá para domingo? Obrigado. Foi anunciado já? Não anunciou. A gente não anunciou. Só se... Postou um vídeo dele. Vídeo dele, não é anúncio da contratação. Mas você acabou de falar, postou um vídeo dele. A gente só pode anunciar depois que passa pelo teste médico, depois que assina o contrato, aí sim é anunciado. Mas, sem nenhuma dúvida, é um jogador gigantesco, uma contratação incrível do clube, do Flamengo. Por esse valor, quer dizer que o clube está no momento interno espetacular, muito bem organizado, muito bem gerido, né, pelas pessoas que cuidam do clube. E essa tranquilidade nos passa aos jogadores e é muito bom para trabalhar. E o Paquetá, sem nenhuma dúvida, se ele realmente vier, vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador muito determinante, muito diferente. E estão todos jogadores na expectativa de que ele possa estar o antes possível treinando com eles. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você tinha comentado, você começou o Campeonato Carioca com o time principal nas últimas 2 rodadas ali, Vasco e Fluminense, antecipou esse retorno junto com o Boto, com o BAP. E aí, agora domingo já tem o primeiro título que o Flamengo vai disputar na temporada, contra o Corinthians Supercopa. Depois desses 3 jogos, você já consegue fazer uma interpretação do nível físico desse elenco? Já é um elenco que está 100% para essa disputa ou ainda está chegando a 80%, 70%? Não, tem alguns jogadores que estão já na melhor forma, alguns que ainda não. O caso de, por exemplo, alguns jogadores que não treinaram menos, que vinham de lesões, e alguns jogadores que já estão 100%. Isso é normal, isso acontece durante a própria temporada. Isso acontece, alguns jogadores podem sofrer lesões, também perdem o ritmo, eles vão pegando conforme eles vão jogando. Então, eu acredito que nós vamos chegar nessa final da Supercopa melhor ainda do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos, essa carga de minutos. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o elenco, seu elenco acostumado a vencer. Eu acho que desde que você assumiu, o Flamengo nunca teve 2 derrotas seguidas. Foi a primeira vez. Eu queria saber de você, assim, como é que faz agora para não deixar essa peteca cair, para não deixar o ânimo cair, visto que você tem uma final pela frente e o primeiro jogo do Brasileirão no Maracanã e depois já tem um jogo que pode ser importantíssimo pelo Carioca contra o Sampaio Corrêa. Como que recobra o ânimo e mantém os jogadores com a confiança para os próximos jogos, os desafios que são muito importantes? Obrigado. Bom, de não ter tido 2 derrotas, né, na temporada passada, 2 derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então, é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer, ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo. Esses tropeços agora, eu gosto de ser muito frio nessa situação e analisar realmente o que aconteceu, o que poderíamos ter feito de melhor, o que fizemos de bom, corrigir os erros e potencializar os acertos e ser muito claro para os jogadores. Eu acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem muito clara para eles do que eles têm que fazer, do que está acontecendo nesse momento, para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último dia contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer.
Até porque essa é uma semana muito importante para o Flamengo, não só pela estreia do Campeonato Brasileiro, mas porque logo ali na frente tem uma decisão valendo taça. São 3 jogos do time principal, que foi chamado um pouco mais cedo para retornar ao Campeonato Carioca, com 1 vitória e 2 derrotas. A gente está falando bastante que é o começo da temporada, mas o que já dá para o Felipe Luiz corrigir e prestar mais atenção nesse elenco do Flamengo, Mansur? Acho que corrigir o time todo o elenco em condição de competir. O Flamengo voltou depois dos demais, o Flamengo está, em média, em relação a boa parte dos times do campeonato, 10 dias atrás em termos de tempo de preparação na temporada, e o Flamengo ainda precisou recortar um pedaço do seu período de treino planejado para tentar salvar uma situação no Campeonato Carioca, não por tentar ganhar o Campeonato Carioca, mas para evitar colocar mais 6 jogos no seu calendário por causa de um quadrangular. Então, acho que isso é a principal correção. Assim, dizer, não são esses 3 jogos, o Flamengo, o que sabia fazer bem ano passado, deixou de saber fazer, ou tudo que se falou sobre o Flamengo no ano passado é um grande equívoco. Acho que não faz nenhum sentido a gente passar pela cabeça, anular o que foram as virtudes que a gente constatou no Flamengo ano passado e entender que isso, de repente, não vale mais nada por causa de 3 jogos disputados no mês de janeiro. A gente está hoje no dia 28. 29 acabou já, de virar para 29. É meia-noite 29 de janeiro. Então, gente, é o famoso muita calma nessa hora. O que pareceu, a sensação, é que após o gol, o Flamengo não teve a mesma capacidade de pressionar o São Paulo. Quando precisou defender um pouco mais atrás, também defendeu cedendo um pouco mais de espaço. E a quantidade de erros técnicos a partir dessa parte do jogo ficou muito maior. E aí é impossível a gente não relacionar isso com um time que ainda tem muitos jogadores que não estão totalmente prontos para uma disputa de um jogo competitivo. E o São Paulo, nesse aspecto, prevaleceu também por seus méritos, por ter construído a virada. É correção com a bola, você atacando, está errando mais do que deveria, mas mesmo criando, mas poderia ter feito mais gols, né, como de repente hoje, porque também falta às vezes um pouco perna. E na sua própria área defendendo, tomou 4 gols, né? Então, desses 4 gols, não teve um acaso. Realmente teve uma situação que a bola agora cruzada foi perfeita, né? Só que essa bola, a subida do Léo Pereira, eu posso subir reto ou eu posso subir olhando meu adversário, atrapalhar até a cabeçada dele, porque eles estavam marcando bem. Então, você vai dar um pouco mais de transição para o adversário de contra-ataque quando você erra um pouco mais, beleza, porque ele não está na sua melhor forma, né? E defendendo a sua área também, você precisa estar oxigenado para você estar atento, estar com o reflexo em dia, e isso que falta é o tempo que vai dar para o Flamengo. Porém, tem essa decisão agora, de novo, vindo de 2 derrotas. Para jogadores grandes, esse alerta ele surte efeito positivo muitas vezes, né? Tem time que ele vai se escondendo, né? Embaixo do viaduto. Porém, é lógico que é muito melhor você chegar, se estivesse chegando numa melhor condição. Porém, o Corinthians também acabou perdendo. Foi derrotado, né, nessa primeira rodada. E é uma decisão, é um troféu, é uma conquista para selar esse ciclo que aconteceu ano passado, e aí se mobiliza tudo de uma forma diferente. E sim, não é que dizer que os resultados não valem nada, os times entram em campo então para ganhar o jogo. O que eu gosto de tentar combater um pouco a gente tem quase sempre conclusões tentando ser tiradas a cada 90 minutos no futebol brasileiro, e nesse momento do ano. Gente, a hora, muita calma nessa hora mesmo, assim. Conclusões imutáveis, né? Não, ao contrário, se o resultado for bom daqui a uma semana, as conclusões mudam todas elas. Enfim, o Flamengo hoje, quando fez as 2 primeiras substituições, colocou em campo 2 jogadores jogando os seus primeiros minutos na temporada, o Arrascaeta e o Jorginho. É óbvio que é uma situação diferente do usual. E acho até que, talvez, eu sei que é importante ganhar a Supercopa, tem uma rivalidade envolvida, o torcedor quer a taça, mas talvez até, tanto para a preparação do time quanto para o melhor caminho para se ganhar a Supercopa, seja de um lado ou de outro, Flamengo, Corinthians, a escolha de jogadores que estejam mais prontos mesmo para competir. Uhum. Porque, por mais que você tenha um Flamengo hoje que tem as diferenças do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro para os grandes clubes, olha o talento que tem o Corinthians na sua equipe principal, mesmo tendo perdido hoje, todo mundo é capaz de ganhar de todo mundo, assim, evidente que tem favoritos, tem times mais fortes. Competir é importante, estar pronto para competir, então, sobre o aspecto físico também é importante. Então, acho que a escolha para esse tipo de jogo na final de domingo, ainda mais tendo tido a primeira rodada do Campeonato Brasileiro hoje,
deve passar também muito pela competitividade, pela capacidade de suportar um ritmo intenso. É isso, gente. Vamos falar um pouquinho de Lucas Paquetá, porque a gente até viu ali na entrevista do Filipe Luiz, ele não quis falar muito sobre o jogador. Aparentemente a assessoria disse, ele ainda precisa assinar e tudo mais. Mas o fato é que o Flamengo anunciou, né, a contratação do Lucas Paquetá, meia de 28 anos, contrato por 5 temporadas e a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele, inclusive, gravou um vídeo para Flamengo TV. Vamos ver. Fala, nação! Queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo voltar para casa. Gostaria muito de agradecer ao presidente BAP, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa nação que fez esse sonho se tornar possível, tá bom? Daqui a pouco eu vejo vocês, hein? Tamo junto! Tá chegando, Lucas Paquetá vai desembarcar no Rio de Janeiro nessa quinta-feira com previsão de uma grande recepção. Meu Deus. Carinho da torcida, naquele que é o famoso Aeroflá. Eu quero saber de vocês... O que vocês acharam? A novela demorou, mas ela foi agora finalmente concluída, teve seu capítulo final e muito feliz para o Flamengo, que vai contar com o Paquetá. É um jogador que já vem embalado pela temporada que estava vivendo, né, no seu clube, que agora deixa de ser o seu clube, o West Ham. Vem para o Flamengo e vai contribuir com esse meio-campo, Mansur, ou com o ataque, quem sabe? A demora da novela, ela reflete exatamente o que para mim tem de mais significativo dessa contratação. Evidente que tem um aspecto técnico de tudo que o Paquetá pode acrescentar, mas é algo que a gente vive uma escalada no futebol brasileiro, de cada vez você ter aquisições mais impactantes em determinado aspecto. O Paquetá tem 28 anos, tem idade ainda para viver uma parte importante do seu auge técnico e físico no futebol brasileiro e no Flamengo. Ele estava na elite do jogo e não é que ele esteja voltando. É lógico que tudo que ele viveu, a questão das acusações, das apostas que acabaram não sendo comprovadas, é lógico que isso tudo pode ter tido impacto, por exemplo, impactou na não transferência dele para o Manchester City. Mas ele há um ano estava sendo cobiçado. Impactar. Muito bom o trocadilho. Ele há um ano estava sendo cobiçado pelo Manchester City do Guardiola por um valor astronômico. Ele não está voltando apenas porque a elite do jogo fechou as portas e expeliu o Paquetá, não. Foi uma longa negociação, cara e longa negociação, para que ele viesse para o futebol brasileiro. Então, é mais um sinal de que, especialmente no topo da pirâmide econômica do Brasil, hoje os clubes vão aos poucos conseguindo competir por jogadores que eram inacessíveis e inimagináveis a esse tipo de transação há pouquíssimos anos aqui. Acho que isso é um grande sinal. Ele vem, um jogador de elite, chegando ao futebol brasileiro. E aí, evidentemente, que a expectativa é de um impacto muito grande. Bom, só para situar quem nos acompanha de casa, o negócio foi fechado por 42 milhões de euros e a gente está falando de algo em torno ali de 260 milhões de reais. É muita grana, Alex, mas por um cara que tem muita qualidade. Não, o cara pode criar vai causar um impacto gigantesco no futebol brasileiro e no time do Flamengo. Um time que ele está saindo de lá e que ele quis voltar para casa. Tem mercado lá fora. E são valores que, às vezes, em euros, você fala, pode até, de repente, o que a gente está vendo, pode até ser que aconteça mais uma ou outra. Só que essa conversão para aquilo que está o euro hoje, vamos dizer assim, desses 5 e pouco por 1, pode ser que daqui a pouco baixe, vai demorar às vezes para a gente ver superar essas cifras que não é simples de você ter condição para fazer um negócio desse, que o Flamengo tem. Então, todo esse tempo que se arrastou, nem acho que demorou tanto, mas acho que faz parte também. A operação ela é muito grande, né? Mas já desde o início estava bem claro que ele queria vir e que o negócio provavelmente aconteceria. Acho que bom para a gente, futebol brasileiro, pré-Copa, tê-lo aqui depois desses 7 anos, né? 7 anos e pouco, 7 anos mais 2018. Ou menos, saiu. Jovem ainda, com muita coisa para dar, e a festa do flamenguista vai ser feita amanhã com justiça. Vai ser das grandes no Aeroflá. Bom, gente, vamos aproveitar então, trazer para vocês. Antes a gente tinha trazido a opinião do PC Oliveira sobre aquele lance do pé ou do joelho, né, do Alan Franco, que toca no Arrascaeta, mas agora nós temos PC Oliveira ao vivo aqui no Troca de Passes. Ele tava já no Aeroflá, quase viajando, cara. Ele foi muito rápido. Bem-vindo, PC, boa noite pra ti, tudo bem? Boa noite, Kelly, boa noite pra você também, boa noite, Mansur, Alex.
Uma boa noite para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Vamos falar um pouquinho desse lance, meu amigo. A gente começa aqui, né, deixando esse clima mais leve, dizendo que tu chegou super rápido por aqui, mas é isso, a gente às vezes te manda uma mensagem para te perguntar e depois a gente já conta com a tua presença por aqui. Muito obrigada sempre por estar conosco. Conta pra gente, você achou que foi pênalti naquele lance? É isso, Kelly. Primeiro, novamente, boa noite para você, boa noite a todos. Rapidamente, antes do lance, acho que é importante a gente falar. Certamente vocês divulgaram ontem, mas eu, como ex-árbitro, gostaria novamente de citar esse novo momento da arbitragem brasileira. Ontem foi um dia marcante com o anúncio da profissionalização, a tão sonhada profissionalização da arbitragem, né? Era um anseio e um sonho de várias gerações de árbitros. Eu comecei a apitar futebol em 1991. Fiz o curso em 1994 e desde então esperava por esse momento. Então acho que a gente precisa parabenizar, apoiar essa medida, entender que o processo ele vai ser um processo que não é um processo rápido, que será um processo que os árbitros vão se desenvolvendo, mas é legal a gente saber que eles estarão prioritariamente se dedicando à arbitragem com toda a estrutura. Muitos árbitros que atuam no futebol brasileiro hoje já são, entre aspas, profissionais, porque eles mesmos bancam a sua estrutura na sua preparação, e ter esse apoio da entidade agora vai trazer um pouco mais de segurança jurídica, de segurança financeira também, e a gente espera que o nível da arbitragem possa melhorar bastante. Essa primeira rodada foi uma rodada marcada assim com bastante intervenção do VAR, e eu acho que nesse trabalho da profissionalização, a CBF tem que focar nesse trabalho de campo para que a gente tenha mais decisões no campo de jogo. Hoje, Remy Vitória teve 2 intervenções positivas do árbitro de vídeo, corrigindo decisões equivocadas do Ramon Abate no campo de jogo. Teve 2 decisões corrigidas pelo VAR também no jogo do Bragantino com o Coritiba, o jogo apitado pelo Zanovelli, em que o VAR foi muito preciso. Teve gol confirmado, né, gol anulado do Atlético Mineiro pelo impedimento milimétrico ali do Coelho, e é bom a gente trazer para a nossa audiência que o impedimento semiautomático será utilizado no decorrer da competição, depois de todo o seu processo de vistoria e instalação em todos os estádios. Então, assim, acho que são várias medidas, boas medidas, e a gente espera... Foi, ou não é, acho que é importante a gente falar de toda a estrutura, de todo o movimento que está sendo feito para o bem da arbitragem e para a melhoria do nosso futebol. Sobre o lance, numa rodada que foi marcada, como eu disse aqui, por várias intervenções do VAR, eu entendo, a gente vai mostrar aqui o lance novamente, que esse seria um lance, sim, de participação do VAR, porque em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo. A minha primeira avaliação de um lance normal era daquele toque de mão ali, a ação que ele teve com o braço do Alan Franco na Arrascaeta. Perceba que ele tem essa ação. Ele tem um toque, Ele tem um toque que não é um toque que causa... né? Que não causa impacto, ele está ali só... Tapa na costela ali. Um contato ali que não tem impacto. E a minha primeira avaliação de não pênalti era por essa ação, com esse braço dele, mas só depois no finalzinho da transmissão. Essa imagem de trás a gente vê melhor. Aqui, se a gente puder parar no contato, por favor, aí, ó, paramos aí, só depois no finalzinho da nossa transmissão que veio esse último ângulo, e a gente analisa com base nos ângulos disponíveis nas transmissões. E a regra sempre fala que o jogador, quando ele está atrás do adversário, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter precaução. Obviamente que ele está com aquela ação com o braço direito, mas tem esse toque embaixo que, de acordo com a regra, esse é um contato que é chamada imprudência. A regra não fala de intenção, a regra fala da maneira como o jogador vai para uma disputa. E a imprudência significa a falta de atenção, de precaução ao disputar uma jogada. E, para mim, esse toque na perna esquerda do Arrascaeta, eu peço para a gente voltar novamente naquele último ângulo, que para mim é o definidor, e parar no contato, por favor. Aí, ó. Esse é o momento de um jogador, quando ele está atrás, ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato. Isso é uma falta imprudente, que é a falta de atenção, de precaução em disputar uma jogada. E por esse ângulo, eu considero pênalti, e o VAR, analisando também por esse ângulo, deveria ter recomendado a revisão para a marcação do... PC, esse ângulo que é o mais esclarecedor é o ângulo do Wilton, né?
É o ângulo que ele tem em campo, mas normalmente numa disputa de jogada é difícil o árbitro perceber todos os movimentos do campo de jogo, né? Ele muitas vezes está vendo a finalização. Eu acho que o fato do Arrascaeta na sequência ter chutado a bola pode ter levado uma interpretação de um lance normal, numa jogada que no primeiro momento eu estava entendendo como normal também, e que bom que a gente pode mudar de opinião quando a gente tem um ângulo que para mim é esclarecedor, esse ângulo de trás, porque tem o calço, tem impacto ali na ação do Arrascaeta, o jogador em velocidade. Quando ele é tocado por trás, ele é desequilibrado, isso interfere na finalização e com base na avaliação de todos os ângulos, para mim, com esse último ângulo, que para mim é crucial, o VAR deveria ter recomendado. Vendo e revendo, você pode ver que o movimento do Arrascaeta ele é natural, não é aquele de deixar a perna, né? Então, o natural, ele tem o choque que atrapalha ele chutar. É isso. Muitas vezes a gente fala assim que o jogador, o atacante, muitas vezes ele ele para, ele freia, vai esperar o contato, ele deixa de jogar. Não foi o caso. O Arrascaeta continua numa corrida normal e aí tem essa ação por trás do Alan Franco, que para mim é imprudente, que tem impacto na finalização, e o pênalti deveria ter sido marcado. Muito obrigada, PC Oliveira, por participar com a gente nessa noite de troca de passes por aqui. Um beijo, um bom ano de muito Brasileirão e outras competições. Você estará com as portas sempre abertas para estar aqui. É isso aí, estaremos juntos em toda a temporada. Boa sequência para vocês. Então, o nível sobe demais com a chegada, né, de um jogador desse nível, tá? Bom, fique tranquilo que vamos fazer a cobertura completa para vocês aí do dia de hoje, da chegada do Paquetá e também da preparação do Flamengo para esta grande decisão que vai acontecer no próximo domingo contra o time do Corinthians. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino, deixa o like, créditos para o canal do Sport TV. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!